Bom dia, irmãos. Abra sua Bíblia junto comigo na carta que Paulo escreveu a Filemon. No seu único capítulo, nós vamos ler a partir do versículo 1. Filemon 1, 1 em diante. O título da mensagem dessa manhã é A Virtude do Amor Cristão. Filemon 1, 1 em diante. A palavra do eterno Deus nos diz aqui o seguinte: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e à nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e à igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu temor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas, ou porque por ti, ó irmão, tu tens reanimado os santos. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te, por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e tu o tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas, ou como o meu coração. Eu bem o quisera conversar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor, assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor, ou reanima o meu coração no Senhor. Essa é a palavra de Deus. Podeis sentar. Até onde nós estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos para fazer aquilo que Cristo quer? Até onde o nosso amor ao Senhor chega? Nós cantamos que nós amamos ao Senhor nessa última música que louvamos a Deus. Mas até onde nós estamos dispostos a agir para abrir mão de nós mesmos por amor ao Senhor? Porque qual é a virtude, a característica boa do amor cristão? É a renúncia. A renúncia faz parte do amor cristão. E nós que professamos a fé em Jesus, nós que somos salvos, nós que fomos alcançados por esse amor, nós também devemos amar. O texto que li é uma carta que Paulo escreve diferente das outras 12. Porque nas outras 12, Paulo, ele vai orientar de maneira direta a prática que era necessário para cada destinatário da carta que ele escreveu. Por exemplo, a carta que ele escreve à igreja de Corinto, aquele problema que a igreja tinha de carnalidade, Paulo repreende duramente.
A carta que ele escreve a Romanos, apresentando Jesus como o Evangelho e ensinando sobre a justificação, ele se comportando ali como verdadeiro ministro do Senhor. O que dizer da carta aos Gálatas, onde eles haviam se desviado daquilo que fora pregado anteriormente, e ele escreve de próprio punho, dizendo: olha, me espanta o fato de vocês já terem se desviado, voltem àquilo que foi ensinado. O que dizer sobre a igreja de Filipos, sobre o amor daquela igreja e a orientação sobre Jesus Cristo e a obra de Jesus na cruz do Calvário? Tessalônica, então, ele ensina sobre a volta iminente de Jesus. Ele sempre se comporta como ministro. As cartas pastorais a Tito e a Timóteo, ele se coloca como ministro, mas aqui ele se coloca como amigo. Ele se coloca como amigo, pedindo a Filemão algo muito difícil. Muito difícil. Nós não sabemos a razão, mas o fato é que Onésimo era escravo de Filemão. Provavelmente Onésimo tinha uma dívida, não conseguiu pagar, e por isso ele se colocou nessa condição para pagar a dívida. Era algo comum daquela época. Só que o que Onésimo faz? Onésimo foge. E muito provavelmente, por essa palavra de Paulo dizendo que assumiria a dívida de Onésimo, ele também roubou Filemão. E pela lei daquela época, Filemão tinha o direito de matar Onésimo. Tinha o direito de prender Onésimo. Tinha o direito de castigar duramente Onésimo por essas atitudes que ele tomou. Só que Onésimo sai dali e vai para Roma. E lá em Roma, Onésimo se encontra com Paulo, que é amigo íntimo de Filemão. E o que Paulo faz? Paulo evangeliza Onésimo. E o que acontece? Onésimo confessa Jesus como Senhor de sua vida e se converte. Agora, tudo mudou. Mas havia uma pendência. Paulo, quando começa a escrever essa carta a Filemão, ele dá algumas características sobre Filemão, e eu acredito que os irmãos prestaram atenção nisso. Ouvindo do teu amor, Filemão, alguém extremamente amoroso, da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e para com os santos. Filemão era alguém que, quando falava, era respeitado, com uma comunicação espiritual muito boa. Ele reanimava o coração dos irmãos, falando sobre o amor, sobre a fé. Só que agora, diante de Filemão, está uma oportunidade para que ele exerça isso mais uma vez em algo realmente muito difícil, que era perdoar Onésimo, não o considerar mais um escravo, recebê-lo como irmão em Cristo e aceitar o trabalho de Onésimo em sua casa, não como escravo, mas como irmão em Cristo. O que Filemão diria aos colegas? O que Filemão diria aos irmãos? Filemão tinha algo para fazer ali muito e muito difícil. Só que a virtude do amor cristão é a renúncia. É o abrir mão. Por isso comecei essa mensagem perguntando até onde eu estou disposto a ir por amar a Cristo. Até onde você está disposto a ir, a abrir mão para amar a Cristo. Porque nós sabemos que a salvação nos trouxe algo maravilhoso, coisas maravilhosas. E em primeiro lugar, o amor de Deus nos trouxe a salvação. Onésimo, como disse, teve um encontro com Cristo e a sua vida foi completamente transformada. Porque antes ele era inútil, agora ele é útil. Antes ele não servia para absolutamente nada mais, uma vez que havia traído Filemão. Só que agora ele é um irmão em Cristo. E a salvação em Jesus Cristo transforma as vidas. A salvação em Jesus Cristo nos transformou.
E nós, irmãos, precisamos sempre provar este amor que temos ao Senhor Jesus. Provar valorizando a salvação. Para nós, algumas pessoas não têm mais jeito, mas a salvação em Jesus pode transformá-las. Porque não existe nada maior, não existe nada mais importante, não existe nada mais poderoso do que a obra redentora de Jesus. Ontem, juntamente com meu companheiro Pedro, estávamos distribuindo folhetos, evangelizando e convidando as pessoas até que entramos em uma comunidade. E na distribuição, 2 pessoas gritaram lá: quem são esses daí? E aí alguém que estava perto da gente gritou: é da igreja. Aqueles 2 estavam distantes, falei para o Pedro: vamos até lá, vamos evangelizá-los também, vamos entregar o convite, e se eles vierem, vão ser evangelizados, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar qualquer tipo de vida. Não importa o pecado que essa pessoa cometeu, não importa a dificuldade que essa pessoa viveu, não importa os crimes que ela cometeu e comete, o sangue de Jesus limpa de todo o pecado. E isso acontece com Onésimo, aconteceu com Filemão também, e agora a perspectiva de Filemão deve ser mudada. Porque ele tinha o direito de matar Onésimo. Só que agora, Filemão era cristão, Onésimo era cristão. A perspectiva já não estava mais no âmbito humano. A nossa perspectiva como salvos deve estar no âmbito espiritual. O que Cristo quer? O que Cristo quer? E aqui há uma lição importante, irmãos, que a salvação também nos traz, que é resolver as pendências que temos. Porque seria tranquilo para Paulo ficar com Onésimo ali, só que Paulo queria que Onésimo continuasse trabalhando, só que repare, o que aconteceu? Paulo falou: vamos acertar essa pendência aqui. E enviou Onésimo até Filemão. E eu não sei se os irmãos pararam aqui para pensar como Paulo abre o coração e como ele usa todo tipo de argumento para mostrar que o amor é o caminho e o melhor caminho a ser seguido. Paulo fala: recebe-o como você me receberia. Que coisa! Eu estou enviando Onésimo, mas eu estou enviando o meu coração também. A salvação transforma. Todas as pessoas merecem uma segunda chance, inclusive nós. Porque se o Senhor não fosse misericordioso conosco, aonde estaríamos? Quantas vezes falamos que não cometeríamos determinadas coisas e cometemos? Mas a salvação nos abre a porta para a misericórdia. A salvação nos abre a porta para um relacionamento de intimidade com o Senhor. Por isso que eu volto à pergunta: somos salvos? Temos o amor de Deus em nós? Até onde estamos dispostos a abrir mão para amar a Cristo? Nós precisamos refletir sobre o amor de Deus o tempo todo. O que nos leva a uma segunda característica. Se a primeira é salvação, a segunda é o perdão. Porque Filemão tinha que perdoar Onésimo. Filemão foi humilhado por Onésimo. E nas características que Paulo fala sobre Filemão, a piedade era uma delas. Filemão tinha amor pelos santos, reanimava os santos, e agora precisava perdoar um que antes não era um crente, mas agora é. E essa é uma demonstração pura que o amor de Deus está em nós. É quando perdoamos. É quando pedimos perdão. Falava ali na mocidade hoje, na escola dominical, que às vezes a gente sente, isso tem se tornado comum, infelizmente. A gente sente uma resistência muito grande nas resoluções de coisas como essas, por exemplo,
pedir perdão e perdoar. Parece que, infelizmente, o orgulho tem tomado conta do coração de muita gente e, infelizmente, as pessoas não pedem mais perdão e não perdoam mais. Só que a palavra de Deus nos mostra que amar a Deus envolve abrir mão de coisas, inclusive dos próprios direitos. Porque se Filemão perdoasse Onésimo, ele tinha que abrir mão dos seus direitos. Mas não é isso mesmo? Jesus não abriu mão do seu direito de Deus e se tornou um filho do homem para morrer por nós? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, Filipenses capítulo 2, ele se autoesvaziou. E se nós somos cristãos e seguidores de Cristo, o que Jesus disse lá na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que Estevão disse ao ser apedrejado? Irmãos, nós precisamos ir às bases do Evangelho e da fé, porque precisamos perdoar e pedir perdão. Nós precisamos, porque quando alguém nos magoa, é uma grande oportunidade de mostrar Cristo em nossa vida. Quando alguém nos fere, ali há uma oportunidade de mostrar Cristo nas nossas vidas. Como, pastor? Perdoando, não levando mais em consideração essa ferida. E uma coisa que é linda no Evangelho é que Jesus cura as feridas. Quando ofendemos alguém, é uma ótima oportunidade de mostrar Cristo em nossa vida, pedindo perdão. Nós que somos salvos, temos Cristo em nós. Irmãos, não perdoar é totalmente inconcebível, é totalmente terrível quando comparado com o que Cristo fez conosco. Não cabe não perdoar na vida cristã. Não cabe não pedir perdão na vida cristã. Então, em nome de Jesus, se existe algo que você tenha no seu coração contra alguém, a palavra de Deus nessa manhã chega para nos dizer: perdoe, perdoe. Em nome de Jesus, perdoe. Se a ferida está aberta, confie no Senhor que cura as feridas. Abra mão dos seus direitos e perdoe. Filemão foi orientado a receber e perdoar, e é isso que Cristo ensina. Nós estamos diante de uma grande obra, uma obra de evangelização. Nós temos aqui como igreja ministérios e mais ministérios, e todos nós estamos juntos em um mesmo propósito. Ontem, pastor Ebenezer enfatizou várias vezes: nós estamos em missão, e aqueles que estavam aqui repetiram isso não apenas como uma mera repetição, mas pensando: nós estamos em missão. Se nós estamos em missão, nós devemos andar juntos. Não pode haver mágoa no nosso meio. Não pode haver briga no nosso meio. Não pode haver rixa nenhuma no nosso meio. Porque nós estamos juntos. E nós já temos o mundo como inimigo, o diabo como inimigo, a nossa carne como inimiga. Eu não preciso mais de ninguém como inimigo. Então, vamos perdoar. E no versículo 14, nos traz aqui um ensinamento. Isso deve ser voluntário, irmãos. Sabe, às vezes a gente faz as coisas porque alguém disse para a gente fazer. Mas, quando a palavra de Deus fala ao nosso coração, nós temos que entender e voluntariamente fazer o que Cristo quer que façamos. Porque hoje é assim: olha, isso aqui que você está fazendo está errado. Ah, mas não tem problema na minha vida cristã. A gente parece que não está abrindo mão de nada por amor a Cristo, quando na verdade devemos abrir mão de tudo, uma vez que quando nós confessamos Jesus como Senhor, nós falamos: Jesus, a partir de hoje Tu és o dono da minha vida, faça da minha vida o que queres fazer.
O versículo 14 e 15, nós vemos aqui o voluntariado. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. A gente deve querer isso. Nós devemos querer amar a Cristo, e por amar a Cristo nós devemos perdoar, nós devemos abrir mão dos nossos direitos, nós devemos sim abrir mão de nós mesmos. Como disse, não é nada fácil, mas a graça do Senhor está em nós. Graça essa que veio com a salvação dada por Ele. É muito lindo ver alguém pedindo perdão para alguém e este alguém perdoando. Era de uma igreja, eu era criança, nunca me esqueci disso. Era criança. E naquela igreja, o pastor teve uma ideia mirabolante, mas muito arriscada. Na hora da ceia do Senhor, igreja lotada, na hora da ceia do Senhor, o pastor falou assim: se alguém tem um problema aqui com o irmão, levante agora e peça perdão. O problema é que Mateus 18,15 diz que se alguém fez algo contra você, vai entre você e ele. Não faça isso, né? E levantou uma irmã, virou para outra e disse assim, culto de ceia: minha irmã, me perdoe por isso que eu fiz. O povo já começou a se emocionar, e a outra irmã falou assim: não te perdoo. E aquilo foi um baque. Como é que o povo ia para a ceia depois disso? Mas eu fiquei pensando naquilo, aquilo me marcou. Eu tinha 8 anos de idade, eu nunca me esqueci disso. Por que ela não perdoou? Aí eu fiquei olhando, né, para ver se ela tomava ceia ou não, né? Perdoem o meu pecado, por favor. Não vou dizer se ela tomou ou não. Mas o perdão deve fazer parte da nossa vida, com todos. Porque quando perdoamos, provamos que amamos a Cristo. Mas há uma terceira coisa que a virtude do amor cristão nos traz, que é a restauração. Aquele homem saiu como fujão, como devedor, e ele voltou como um crente, restaurado e útil. O amor de Deus restaura a vida de todo mundo que vai até Ele. Por isso, se você está com a sua vida destruída, ela pode ser restaurada por Jesus. Importante pensar que o apóstolo Paulo, dentro da sua argumentação, ele se coloca como fiador da mudança de Onésimo. E Paulo disse: você recebendo a ele, você recebe a mim. Quantos nós já não deletamos de nossa vida, porque nos magoaram? Mas o amor restaura. O amor de Deus restaura. E como restaura? O que Cristo espera de mim e de você? Que nós vivamos por Ele, por amá-lo. Por isso que nós devemos crer quando alguém chega e diz: eu fui restaurado pelo Senhor. E infelizmente, às vezes nós colocamos rótulos numa pessoa que cometeu determinado pecado e parece que ela vai conviver com aquilo para sempre. Para sempre. Ah, o irmão bateu no outro, olha ali o bravão. Aí o camarada se arrepende, pede perdão, resolve a situação, é restaurado. Mas a gente olha para ele e fala: olha ali o bravão. Isso deve acabar no nosso meio. Não importa o pecado que a pessoa cometeu, ela se arrependeu, ela pediu perdão a Deus, pediu perdão à pessoa que a ofendeu, ela foi restaurada por Jesus. E se Jesus não a condena, quem somos nós para fazer? Quem somos nós para condenar? Quem somos nós? O único que tinha o direito de condenar e nos julgar, ao invés disso, resolveu subir numa cruz. Nós devemos
acreditar na restauração oferecida por Jesus. Pastor e eu fizemos uma visita a uma irmã, e quando a gente olhou o estado do rapaz, estava num estado terrível, terrível. Nós falamos de Jesus para ele, e a gente olhava assim, um estado terrível. E hoje esse rapaz frequenta aqui nossa igreja, um crente no Senhor Jesus. O Senhor restaura, irmãos. E por último, sim, salvação, perdão, restauração, mas consideração também. O versículo 17. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. O apóstolo Paulo mostra uma profunda consideração por Cristo, por Onésimo e por Filemão. E como disse, ele se torna como fiador, versículo 18, versículo 19. Nós devemos levar em consideração as coisas de Deus, irmãos. Nós devemos levar em consideração. E isso é o que está em falta. Levar em consideração o que Deus pensa, levar em consideração o que Deus quer. Porque nós não precisamos do mundo para nada. E sabe, quando a palavra de Deus chega ao nosso coração, você pode até pensar, isso aqui eu gosto de fazer, mas por amor a Cristo isso não está me fazendo bem, eu vou deixar de fazer. E isso não é fácil. Isso é difícil, mas nós devemos considerar o Senhor, devemos considerar os irmãos, devemos considerar o próximo por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Porque se nós falamos que Cristo nos satisfaz, nós não precisamos de mais nada. Então eu não preciso dar um mau testemunho. Então eu não preciso fazer coisas que geram escândalo. Então eu não preciso disso. Eu preciso é do Senhor, e o Senhor eu tenho. Então, se por amor a Cristo eu devo abrir mão dessas coisas, por que não fazer? E isso eu digo para mim e digo para vocês pela palavra de Deus. Pela palavra do Senhor, nós devemos levar em consideração as coisas do Senhor, aquilo que Deus pensa. Até onde nós estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos por amar a Cristo? E Paulo diz a Filemão, Filemão, você reanima o coração dos irmãos. E aqui no final, Paulo vai dizer, Filemão, recebe Onésimo de volta, reanima o meu coração também. Paulo invoca para si próprio a mesma coisa, reanime o meu coração em Cristo. Em Cristo. Pelo amor de Deus, que veio cheio de renúncia como grande virtude, nós temos a salvação, nós temos o perdão, nós temos a restauração, e nós devemos, por esse amor, considerar as coisas do Senhor, considerar os irmãos, considerar o próximo. E eu termino essa mensagem, como comecei, perguntando, até onde eu estou disposto a abrir mão das minhas vontades por amor a Cristo? Até onde você está disposto a abrir mão de você mesmo, das coisas que você gosta, por amor a Cristo? Que Deus nos abençoe. Deus não tem compromisso com a nossa felicidade. Deus tem compromisso com a nossa santidade. Vamos orar ao Senhor? A palavra nos foi anunciada, uma palavra dura, difícil de ouvirmos, mas nós somos discípulos de Jesus ou somos discípulos de nós mesmos? Nós seguimos a Jesus ou seguimos a nós mesmos? Ó Deus, nessa manhã, Tua palavra veio ao encontro do nosso coração
mas veio também de encontro ao nosso coração. E ao vir de encontro se chocou com o nosso ego, com o nosso egoísmo, com a nossa dureza, com a nossa carnalidade. Ela veio e se chocou conosco. E nós sabemos que há bênção na obediência. E que nesta manhã, meu Deus, haja corações abertos para Jesus. Nisso há a bênção do Senhor. Ó Deus, nos abençoe neste momento. Precisamos de forças, mas há o desejo, há a decisão de agradar o Senhor. Nós continuamos em oração. E se há alguém aqui, não só disposto a perdoar, disposto também a pedir perdão, mas se também há pessoas dispostas a ter uma vida mais santa, dispostas a renunciar a si mesmo, por amor a Jesus, e ser discípulo de Cristo, agradando o Senhor, eu gostaria que você ficasse de pé onde você está. Fique em pé. Eu estou disposto. A palavra falou comigo. Deus me visitou. Eu entendi. Essa área não pode estar à parte da nossa vida cristã. A parte da santidade, da renúncia, do jejum de si mesmo, da obediência, do perdão, do reconhecimento de culpa. Senhor, eis-nos aqui. Cada um dos irmãos em pé diante de Ti. Não levamos Tua palavra como qualquer coisa, como brincadeira, como algo sem validade, sem eficácia, mas ouvimos Tua palavra com corações abertos, de boa mente. E, ó Deus, que o Senhor olhe, contemple as decisões que estão sendo tomadas em cada coração. Que essas decisões se concretizem, meu Deus. Há aqueles ainda duros, ainda amantes de si mesmos, ainda orgulhosos. Pai, se eles são salvos, que o Senhor não lhes deixe em paz. Teu Espírito os visite permanentemente com uma santa inquietação. Mas se eles não forem salvos, forem religiosos, forem frequentadores crônicos de igreja, que essa manhã seja manhã de salvação, pois por nós mesmos não podemos fazer. Mas se o Teu Espírito estiver em nós, nós sabemos que o Senhor nos dará força, o Senhor nos converterá, o Senhor nos convencerá a fazermos. E oramos que seja assim, para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé em nome de Jesus.